Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado algumas dúvidas, né? A gente tem visto bastante procura a respeito dessa questão, tá? Então a gente julgou por bem tratar desse assunto, tá? Eu já adianto que muitas vezes, né, você está esperando uma resposta fácil, né? Ah, então faz isso, faz aquilo. Pessoal, no mundo tributário não é assim. No mundo dos negócios nada é muito fácil. Então você empreendedor já fique esperto com isso, tá? Mas o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar informações para você que te deem condição de tomar a melhor decisão possível, beleza? Tá certo? Não vou enrolar muito, porque aqui com a gente o conteúdo ele é direto. Só vou pedir para vocês darem aquele like ou aquele dislike, compartilhar, comentar, nos seguir no canal, tá certo? Então, bora lá, vamos falar. Afiliado, pode ser MEI? Resposta padrão, pessoal, depende, tá? Depende do caminho que você vai seguir, beleza? Mas vamos lá. Pessoal, o que a Receita Federal ela fala a respeito de prestação de serviço? E por que eu estou falando de prestação de serviço? Primeiro ponto, o afiliado ele é um prestador de serviço, tá certo? Ele não é um cara que vende mercadoria, não diretamente, né? Como prestação de serviço, eu passo a analisar o quê? Bom, como que a Receita Federal ela enxerga essa questão da prestação de serviço? E aí, eu vou falar para vocês dessas duas linhas e aí depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Bom, então, a Receita Federal ela entende o seguinte, olha, se a gente está falando sobre prestação de serviço, ou você não tem vínculo com o consumidor final, e o que você faz é uma intermediação, você aproxima o consumidor do produto, e aí pode ser produto ou serviço em si, tá? Vamos chamar de item. Você só faz essa aproximação, ou seja, você não tem link, você não dá garantia, você o produto ele não chega até você e depois vai para o consumidor final, não. Você faz a ligação entre os dois, entende? Então, a figura ali são os dois, beleza? Então, nesse caso, intermediação. Beleza. Quando não é essa situação, que a ligação é entre eles ali, aí você meio que participa indiretamente, aí não importa. Mas entende? Aí, em vez de ser uma linha reta, consumidor, fornecedor, não. A gente pensa num V. Então, sai, tem o consumidor final, tem você e tem o produtor, beleza? Então a gente pensa assim, esse é mais ou menos o raciocínio da Receita Federal. E aí ela, da onde você tirou isso, André? Eu tirei dessa solução de consulta, beleza? Que é a 16/2020. Então, eles falaram exatamente dessa questão da intermediação, né? Então a intermediação, o cara que faz intermediação, ele não contrata outros serviços, né? Ele não tem nada em nome dele, então ele teoricamente ele não está na relação com o consumidor final, beleza? É a empresa produtora e o consumidor final. Já quando eu faço, eu tenho alguma contratação, vamos pensar no V, aí, pessoal, eu tenho uma relação jurídica, eu tenho uma relação jurídica com o consumidor final, entende? Aí, muitas vezes, eles vão primeiro me acionar para aí eu acionar o produtor. Então, vamos pensar, intermediação, linha reta. Do contrário, é prestação de serviço, vamos ver. Aí eu posso subcontratar, eu posso muitas vezes, até na questão do produto mesmo, aí eu estou falando de revenda. E por que a gente fica nesse rolo todo, nessa situação? Porque o mercado é muito dinâmico. Então, antes eu tinha um produtor e um revendedor. Hoje não, eu tenho um produtor, eu tenho infoprodutor, eu tenho coprodutor, eu tenho afiliado. A gente tem tudo isso, são relações jurídicas distintas. Então, a gente precisa entender isso. Ah, mas por que você está falando isso, André, de intermediação? Porque, pessoal, olha o que o IBGE colocou. Que o afiliado, ele é um intermediador, beleza? Ele colocou no grupo de intermediação, pessoal. Aí, dentro desse grupinho, 74, 90, 104, estão quem? São as atividades de corretagem, intermediação, mediação de negócio, entende? Então, por isso que eu estou dando esse contexto para você. Ah, o que é intermediação, se é linha direta, se não é, se é prestação, entende? Então a Receita colocou aqui. Ah, beleza. E daí? Então, beleza, André, eu vou utilizar esse KINAI aí
Pessoal, se vocês utilizarem esse KNAI, esquece, você não vai poder ser MEI. Você não tem nenhuma ocupação vinculada a esse KNAI, beleza? Ah, então beleza, então você me respondeu, então eu não posso ser MEI. Calma, olha só. Promoção de vendas. O que é isso? Pô, mas a Receita já não colocou afiliado lá no IBGE? Colocou. Você tá certo, ela colocou. Só que olha só, o que um promotor de vendas faz? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Olha, a Receita colocou afiliado, né? O IBGE colocou afiliado com aquele código, beleza? Só que a gente tem que entender o seguinte, o promotor de vendas é um outro KNAI que se encaixa muito bem como afiliado. Ah, mas e aí, eu tenho que seguir aquilo lá? Não, pessoal, a gente não é obrigado a concordar com a Receita. Então, a gente tem que pensar no quê? O que de fato faz um afiliado? A lei disse o que faz um afiliado? Ah, o afiliado é isso. Não, a lei não disse. Então, a Receita ela não pode se sobrepor à lei, tá certo? Aqui é uma relação igual, receita e contribuinte. Então, a gente precisa saber disso, ter essa noção. Poxa, eu poderia, né? Por isso que eu disse lá no comecinho, ó, depende de onde você vai. Se você entender que você faz uma intermediação, a Receita está falando que você faz uma intermediação. Beleza, você não vai ser MEI, você vai cair lá no anexo 5. Ah, mas eu entendo que eu não faço uma intermediação, eu entendo que eu faço uma promoção de vendas. E aí, vou brigar com a Receita? Como que eu vou fazer? Quem que vai falar isso para mim? Pessoal, eu fui um pouquinho além, dei uma pesquisada, e aí eu encontrei uma solução de consulta lá na Prefeitura de São Paulo, tá certo? E a Prefeitura de São Paulo, eu peguei só um trechinho, né, do que me interessava aqui, e olha o que a Prefeitura disse. Pessoas ou empresas interessadas em promover as vendas, denominados afiliados. Olha que confusão de novo que faz, pessoal, pra gente. Peraí, pessoas que são interessadas em promover a venda, elas não são promotores de venda? Elas são afiliados? Os dois são as mesmas coisas? E aí? Então, assim, nem eles sabem, eles conceitualmente, pessoal, não tem lei que diga o que é um, o que é outro, entende? Por conta disso, eu entendo que você pode optar pela condição que é mais benéfica para você, né? Você tem todas o subsídio para dizer, fala, não, o que eu faço é promoção de vendas. Eu pego um produto de um cara, né, de um produtor, e eu promovo a venda desse produto. Ah, porque gera um link. Pessoal, isso é controle financeiro, mas o que eu faço é promoção de vendas. Olha aqui, a promoção de vendas é a publicidade no local da venda. Local da venda. Onde é o local da venda? A gente está falando de internet é o local. Hoje, as coisas já evoluíram. Hoje, quando a gente fala local, a gente não está pensando mais no meio físico, entende? Então, tranquilamente eu poderia usar isso daqui para um afiliado, na minha concepção, na minha leitura, né? Porque para mim o afiliado que ele faz é uma promoção de venda, né? E aí, ó, eu tenho essa solução de consulta aqui da Prefeitura lá de São Paulo, que ela fala, olha, são as pessoas interessadas em promover a venda, são chamados afiliados. Mas e aí? Então, assim, vamos concluir isso? Ó, qual que é a conclusão? Pessoal, primeiro, há espaço para a gente discutir, é fato, entende? A Receita, ela pode ter o posicionamento dela, mas eu entendo que você tem também subsídios para ter um posicionamento distinto. Então, há espaço para discussão. Não é a Receita que tem que definir, não sou eu que tenho que definir, é a lei. A lei definiu? Não. Então, eu vou adotar o que eu quiser. Eu não sou obrigado a seguir a Receita. A Receita Federal, ela tem limitações, tá? Segundo ponto, o que é melhor? Validar junto com o município, porque se eu estou falando de serviço, pessoal, o município é o ente competente para tributar serviço, então ele que tem que me explicar isso aqui. Aí eu vou dizer para ele, falo, olha, é o seguinte, eu faço isso, e aí, como que eu classifico? É uma promoção de vendas? É uma intermediação de negócio? Entende? É o município que vai ter que definir para mim. Por último, é o risco, pessoal. Se eu não quiser conversar com o município, se eu quiser ficar só com essa posição, falar, não, vou ser promotor de vendas e acabou. É só estar ciente que isso envolve um risco, porque toda vez que você contraria a Receita Federal, ou o município, ou o estado, tendo eles razão ou não, você fica sujeito a questionamento, a autuação. Então, eu não posso simplesmente falar para você, olha, pega o KNAI de promoção de vendas e pronto, acabou. Se a Receita Federal
por meio do IBGE, já diz que o afiliado é aquele KNAI. Se você adotar um outro KNAI, você pode ser questionado, sim. Eu não estou dizendo que a Receita Federal está certa, estou dizendo que ela pode questionar você, certo? Mas que faltariam subsídios para ela de repente, entende? Porque a lei não disse isso, é o município que tem que classificar o serviço, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, espero poder ter ajudado vocês. Não vou me alongar mais nesse assunto, tá? Aproveito para pedir aquele like para vocês curtirem ou não curtirem, para comentar, para seguir lá no canal, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima.